Olá pessoal do oitavo ano, professor Rodrigo, para mais uma aula de matemática. Vamos ler aqui essa frase e a gente vai e já continua, não queremos perder tanto tempo. Então essa frase diz assim: a educação não tem preço, sua falta tem custo, né? Quando ele fala que não tem preço, o que é que não tem preço? Não tem preço coisas valorosas demais, coisas que têm tanto valor que a gente não consegue determinar um preço para aquilo. Isso pode ser para você, para qualquer outra pessoa, pode ser uma coisa, um objeto, pode ser o seu caráter. O seu caráter não tem preço. Pode ser o meu apreço por outra pessoa. Minha mãe não tem preço, né? E aqui ele fala que a educação não tem preço. Não tem como se botar um valor na educação, né? Não tem como se dar esse valor. Mas, ao mesmo tempo, se você não estudar, se você não se dedicar a essa educação, isso tem um custo. E o custo aqui significa que tem um preço a se pagar, né? Tem um prejuízo. Ter custo significa que tem um prejuízo. Então, assim, a educação ela é muito valorosa e a falta dela, ela tem um prejuízo, né? Infelizmente, esse prejuízo muitas vezes só é sentido muitos anos depois. Aí você pode talvez ter um exemplo na sua casa de alguém que contraiu esse prejuízo porque não estudou. Você pode ter um vizinho, um parente, um amigo, um pai de um amigo, pessoas que não se dedicaram a estudar, que se tivessem se dedicado poderiam estar em situações melhores. Então, o que nós podemos fazer é ter exemplos de pessoas, porque o custo da falta da educação ela é a longo prazo. Você não percebe, não estudei bem esse ano passado, como é que eu vou sentir isso daqui a alguns anos, né? Então, muito bem. Então, pessoal, explicando rapidamente aqui que na quarta-feira eu não consegui fazer realmente a aula, porque na quarta-feira o meu computador ele quebrou, ele deu um pane aqui. Eu consegui ajeitar ele no final da quarta-feira à noite, mas graças a Deus consegui fazer ele funcionar, mas eu acabei não gravando mais a aula, porque tive também outros afazeres, muitos afazeres meus ficaram no prejuízo. Tive prejuízo de várias formas, mas graças a Deus não perdi todos os meus dados, acabei salvando, graças a Deus, a tempo. Então nós vamos dar aqui nossa aula, vai valer pela aula 1, 2 e 3, a aula de hoje, beleza? Pode ser que ela fique um pouco extensa, porque eu tenho que explicar duas coisas hoje, né? Além da correção da matéria, né? Então vamos lá. Vocês têm as questões aí, eu gosto de fazer assim no papel porque costuma facilitar na hora de eu explicar o que você tem que fazer. Então vamos lá, onde tem Sobral, Ceará, que seria a primeira questão. Após uma reforma e a compra de novos aparelhos, a mensalidade de uma academia que custava R$ 52,00 teve um aumento de 75%. Qual é o preço da mensalidade após esse aumento? Então nós temos aqui uma questão que eu vou chamar aqui de primeira, questão de Sobral. Certo, gente? Vou botar aqui a questão de Sobral. Vou botar assim, questão de Sobral. Primeira coisa que você tem que fazer é saber quanto é 75% de R$ 52,00 para saber esse aumento. Então, como é que você faz? 75% vezes 52. Então, isso você vai saber quanto é 75% de... Quanto é 75% de 52. Então deixa eu multiplicar aqui, porque você tem que multiplicar esses dois. Você lembra que aqui embaixo tem 1, então multiplica esses dois aqui, e fatalmente aqui você já sabe que vai dar 100. 100 vezes 1 dá 100. Agora deixa eu multiplicar aqui em cima, 75 vezes 52. 2 vezes 5, 10 vai 1, 14, 15, 25 vai 2, 35, 36, 37. 10 vai 1, 9. Então minhas contas deu 3.900. Aí aqui, gente, você divide 3.900 por 100. Você faz essa divisão. Só que aqui eu posso cortar o último zero com o último,
e o penúltimo com o penúltimo. Aí facilita ainda mais, porque aqui ficou só 39 dividido por 1, que dá igual a 39. Ou seja, 75% é R$39. Só que esses R$39, entenda que isso aqui é o aumento. E a questão não quer saber quanto é o aumento. A questão quer saber quanto é que fica a mensalidade após esse aumento. Portanto, a minha resposta seria R$52 mais 39. Que aí vai dar R$80,91. Item C. Porque a questão não quer saber quanto é o aumento. A questão quer saber quanto é que vai ficar a mensalidade após o aumento. Então, após o aumento, vai ficar R$91. Primeiro eu calculei quanto era 75% e depois finalizando aqui. Vamos agora para a questão 2, que seria a questão do IBEP. IDBP. Então diz assim: Lucas tem uma dívida de R$5.000. Este mês ele conseguiu pagar 30% dessa dívida. Qual foi a quantia dessa dívida paga por Lucas? Ele pagou 30% da dívida. E a questão quer saber quanto ele pagou. Portanto, eu preciso calcular 30% de 5.000. 30% de 5.000. E isso aqui, gente, já vai ser a resposta. Porque 30% de 5.000 é o valor que ele pagou. E a pergunta foi: qual a quantia dessa dívida paga por Lucas? E ele pagou 30%. Então, quando eu descobrir os 30%, eu já descubro a minha resposta. Portanto, 30 vezes 5.000. Lembre-se que isso aqui eu só faço assim, né? 3 vezes 5, 15. 1, 0, 2, 3, 4. 4 zeros. E aqui 100, né? Porque subtém 1 aqui embaixo, não vou ficar repetindo. Corto os 2 zeros. 1.500 por 1, que dá R$1.500. Então foi isso que ele pagou. Aqui já é a minha resposta, letra C. Agora nós vamos para a questão que tem SAEB 2013. SAEB 2013, que diz assim: numa competição de tiro ao alvo, um atirador a cada 8 disparos consegue acertar 2. Qual o percentual de tiros acertados? Então aqui é uma questão um pouco diferente. Não é para você calcular a porcentagem, e sim para você determinar a porcentagem, porque de 8 tiros, e que isso aqui é o total de tiros, né? Que foi o total de tiros, ele acertou 2. Ele acertou 2. Então, a pergunta foi: qual o percentual de tiros acertado em 40 tiros, né? Então aqui o que nós temos aqui, gente, 8 tiros onde ele acertou 2. Aqui a gente tem que montar uma fração. Não sei se você lembra que a fração tem numerador e denominador. O denominador, ele é o total de possibilidades. E o numerador seria os selecionados. Como assim, Rodrigo? Vamos lá. Qual foi o total de tiros que ele deu? 8. Total de tiros, 8. Desses tiros, 8, quantos ele acertou? 2. Aí ficou a fração 2 sobre 8. E o que você faz agora com isso? Você vai pegar o 2 e vai dividir para 8. 2 para 8 não dá 0 aqui, 0, aqui. Lembra dessa divisão que nós já fizemos? Então vai dar 2 vezes 8 é 16. Sobra 4. 0 aqui. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8 é 40. Para 40 nada. Repare que deu 0,25. Não sei se você lembra das nossas explicações, que os dois números que ficam depois da vírgula é a porcentagem. Portanto, é 25%. Portanto, é a letra B de bola. Repare que essa questão do SAEB, ela é diferente dessas duas de cima. Porque nessas duas de cima, ele me dava a porcentagem para me calcular. Aqui nessa questão do SAEB, não, ele não me deu porcentagem. O que ele fez comigo foi querer a porcentagem, que é isso aqui, ele queria a porcentagem, que no caso eu cheguei na conclusão de 25%. Vamos aqui na próxima,
Agora a próxima é do SPAES. Vocês estão vendo aí SPAES. Antônio pretendia vender 500 bombons durante a feira cultural de uma escola. Ele só conseguiu vender 50% desses bombons. Gente, vamos lembrar que 50% dos bombons, 50% significa metade. Então, se ele levou 500, então a resposta é 250, letra B. Não precisa fazer conta não. 50% é a metade de qualquer valor. Agora vamos fazer a questão de Ipojuca, que diz o seguinte: Júnior comprou uma chuteira em promoção com 15% de desconto. Antes dessa promoção, a chuteira custava 320. Qual foi o valor pago por Júnior nessa compra? Então, o preço da chuteira é 320, só que ele comprou com desconto de 15%. Então vamos saber quanto é 15% de 320. Multiplica-se esses dois. Eu vou multiplicar aqui num borrãozinho que eu tô aqui do lado. 2 vezes 10 vai 1, 2, 3, 15 vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Deu isso aqui, 4.800. Aqui 100, corta aqui, dá 48. Repare que esses 48 aqui é o desconto. Isso aqui é o desconto. Portanto, a minha resposta, na verdade, vai ser os 320 menos os 48 do desconto, que dá R$272. Letra C. Porque às vezes nem toda questão que você calcula a porcentagem você já chega direto na resposta. Tem questão que você vai precisar raciocinar um pouco mais do que isso. Vamos aqui na outra questão da Ipojuca, que diz o seguinte: Anderson comprou 120 figurinhas para o seu álbum. Porém, dessas 120 figurinhas, 72 eram repetidas. As figuras repetidas representam qual porcentagem? Entenda que essa questão de Ipojuca, ela é igual a essa aqui do Saeb. Ele não quer calcular a porcentagem, ele quer saber da porcentagem. E isso é uma pergunta diferente. Então, como é que eu sei da porcentagem? Primeiro eu monto a fração, onde embaixo é o total, em cima são os selecionados. Então eu leio a questão. Quantas figurinhas ele tinha no total? 120. E dessas figurinhas, quantas eram repetidas? 72. E aí bota em cima. O total embaixo e os selecionados em cima. Aí o que você faz com essa fração? Você divide. Você vai dividir 72 por 120. Bota um zero aqui, 0, aqui. Aí vai dar 6. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 2 é 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. Não sobra nada. Deu 0,6. 0,6. Não sei se você lembra, mas a porcentagem é os dois números depois da vírgula, são dois números. Quando não tem nada, eu completo com 0. E aí eu entendo que aqui é 60%. Letra C. Beleza? E aí, gente, por fim, nós temos a última questão aqui da porcentagem. Nós temos uma figura, né? Nós temos aqui uma figura. E para responder essa última questão, que é do Saeb também, ela é do Saeb, só que a questão da figura, também você vai ter que montar a fração, colocando embaixo o total e em cima os selecionados. Então ele diz assim, seu Jaime está colocando uma cerâmica em uma parede, como mostra a figura abaixo. Para completar o trabalho, o mesmo tipo de cerâmica, seu Jaime ainda deve recobrir, né? Então ele está botando aqui uma cerâmica. Agora a grande pergunta aqui é o seguinte: a parte branca é a cerâmica, né? Eu acho que a lógica é a gente pensar que a parte branca é a cerâmica, né? Então assim, qual é o total de cerâmicas que são precisas aqui nessa figura? O total. Aí pelo que eu estou vendo aqui, o total ele dá 25 cerâmicas. Mas das 25, ele só colocou na parte branca, deixa eu ver aqui, 4, 7, 10. Ele só colocou 10. Então, como é que eu faço para saber a porcentagem?
Então eu pego e divido 10 por 25. 0 aqui, 0, aqui. Dá 4. 4 vezes 25 dá 100. Sobra nada. Deu 0,4. Só que 0,4 eu entendo que eu preciso de duas casas. Aqui eu completo com 0. E daqui eu entendo que isso aqui é 40%. Portanto, letra C. Coincidência ou não, a maioria das questões esteve aqui baseada na letra C. Ok? Muito bem. Então, qualquer coisa, você vai pausando o vídeo e vai fazendo as suas correções, vai olhando o que é que você conseguiu. Nem sempre a forma que eu faço é a única forma, então se você fez diferente, é aceitável. Sempre é aceitável, viu, gente? De uma forma diferente, contanto que você chegue na resposta certa com a lógica. Também não pode chegar na resposta certa sem a lógica. Beleza? Então vamos começar aqui nosso novo assunto de agora, que seria o juros simples, chamado juros simples. Quando se fala de juros simples, a gente já começa a pensar nos empréstimos, né? Já começamos a pensar nos empréstimos, onde se cobra juros, né? Ou nos investimentos. Quando eu boto meu dinheiro no banco, rende juros. Só que o juros simples é o tipo de juros mais básico de todos. Então vamos supor que vou dar um exemplo aqui do que seria juros simples. Vou supor que eu vou pedir aqui a um amigo R$1.000 emprestado. R$1.000. Isso aqui seria um empréstimo. Aí ele diz assim, um empréstimo. Ele diz assim, cara, eu vou te emprestar, mas eu vou cobrar juros. Eu vou cobrar juros teu de 20%. Aí, eu já vou fazer aqui de cabeça, porque a intenção é te explicar o que é o juros simples. 20% de R$1.000 vai dar R$200. Aí ele vai me pergunta assim, Rodrigo, quanto tempo tu vai me pagar? Daqui a quanto tempo? Quanto tempo tu pretende ficar com esse dinheiro? Que mancho, eu vou te pagar em 3 meses. Em 3 meses eu te pago. Ou tudo ou parcelado. Mas eu vou te pagar em 3 meses. Aí, o que é que nós entendemos do juros simples? 20% em cima de 1.000, né? Que dá 200. Então, se eu vou passar 3 meses, e que ele vai cobrar esses juros por mês. Se eu vou passar 3 meses com esse valor. Se eu for passar 3 meses com esse valor, então eu vou pagar esses juros 3 vezes. Portanto, eu vou pagar 3 vezes 200, que dá igual a 600. Então, isso aqui seria os juros que eu vou pagar para passar 3 meses para pagar esse dinheiro. Isso quer dizer que no final de todos esses 3 meses, eu vou ter que pagar esses 1.000 e vou ter que pagar esses juros, que dá igual, né? Aqui é o meu período. É o período que eu vou ficar, né? Então eu tenho o valor, né? Que é o valor que eu vou pedir emprestado, que é conhecido como capital. O valor que eu pego é conhecido como capital, né? Aí aqui nós temos a taxa de juros, que vai ser cobrada. Nós temos a taxa de juros. E aqui nós temos o período que eu vou ficar para pagar, que é 3 meses. E aí, o período é o tempo, né? Período é o tempo. E aí, aqui nós temos os juros. Que eu vou pagar. Aqui é a taxa de juros. E aqui é os juros que eu vou pagar. E claro que quando eu for pagar ele daqui a 3 meses, eu vou ter que pagar ele esses 1.000, que é o capital, os 1.000, e mais os juros, que é os 600. Portanto, eu vou ter que pagar para ele R$1.600. Então, tudo isso aqui é chamado de montante. Montante é todo o valor que eu tenho que pagar para ele para poder passar esses 3 meses para pagar. Aí eu vou pagar 1.600, eu posso pagar no primeiro mês 500, no segundo mês 500, no terceiro mês 600. Aí eu combino com ele. Aí eu posso combinar com o cara, olha, no primeiro mês eu te pago 1.000. Desculpa, 1.000 aí eu pago tudo, né? No primeiro mês eu te pago 300. Já no segundo mês eu te pago 600, já dá 900. E no terceiro mês eu te pago 900, 700. Pronto, eu posso combinar com ele assim.
contanto que eu pague aqui no final. Isso aqui não tem nada a ver com a questão, tem a ver com as pessoas. Eu posso dizer assim, não, daqui a 3 meses eu tiro todo o dinheiro, todo o montante de uma vez. Né? Então, isso é o juros simples. É cobrado uma taxa de juros em cima do meu valor e essa taxa ela vai ser sempre a mesma. Então, se a taxa de juros é de R$200 de juros, então todo mês eu tenho que pagar R$200. Todo santo mês eu tenho que pagar R$200. A pergunta é, como é que calcula o juros simples? Então, nós vamos montar aqui mais ou menos uma ideia. Para calcular o juros simples, nós temos, para calcular os juros, você pega o capital, que é o dinheiro, multiplica pela taxa de juros, certo? Você multiplica pela taxa de juros. Deixa eu ver se o livro, deixa eu só dar uma, eu tô só dando uma olhada aqui no livro, para ver se o livro vai ensinar do mesmo jeito que eu tô pretendendo. Não foi do mesmo jeito, mas eu vou ensinar pelo menos assim, dessa forma aqui. Então, você pega o capital, multiplica pela taxa e multiplica pelo período. Pronto. Essa é a forma de você calcular os juros que você vai pagar para uma pessoa. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que você vai pedir um capital, um dinheiro de R$300 a uma pessoa emprestada. Aí o cara diz assim, olha, o capital R$300, só que a taxa de juros que o cara vai te cobrar é 10% por mês. 10% ao mês. Todo mês ele vai te cobrar 10%. Rodrigo, você botou uma letra I, né? Exatamente, gente. Ó, porque o capital é a letra C, a taxa é a letra I e o período é a letra T, de tempo. O período aqui é o tempo. Tá certo? Então eu botei a letra E aqui, mas tanto faz. É só você saber que você tem que multiplicar tudo. Capital, a taxa e os juros. E o período. Capital, taxa e o período. Então, você vai pedir um cara R$300, aí ele diz assim, olha, pois eu vou te cobrar uma taxa de 10% por mês. Quanto tempo tu vai me pagar? Aí tu diz assim, mancha, eu vou te pagar num tempo, vou te pagar daqui a 5 meses. Daqui a 5 meses. Aí, beleza. Aí vamos saber quanto de juros você vai pagar? Vamos lá. Você primeiro, não precisa nem fazer isso não. Vamos pela lógica mesmo, né? Acho que pela lógica é maior. Então, primeiro você vai calcular 10% de 300. Então, você vai saber quanto é 10% de 300. Então, 10% de 300... 10% de 300, aí você vai fazer a conta do jeito que a gente explicou já na matéria, né, gente? Do jeito que a gente explica na matéria, né? 10 vezes 300 dá 3.000. 100. Aí eu corto aqui, ó, dá 30. Né? Dá 30. Então, isso aqui é o meu juros por mês. R$30 por mês. Quantos meses eu vou ficar? 5 meses. Então, você multiplica isso aqui por 5, que dá R$150 de juros. Então, é isso que eu vou pagar de juros. É isso que eu vou pagar de juros, R$150. E aí, qual seria o montante? Se a questão perguntasse, né? Qual é o montante que você vai pagar? Bem, o montante que eu vou pagar é o dinheiro lá do início, que é R$150, né? R$150. E mais... desculpa, os R$300 que eu pedi e mais os 150, que dá R$450. Beleza? Então você está entendendo mais ou menos, né? Primeiro eu calculo a porcentagem e depois eu multiplico pelos meses. Então assim você descobre os juros que você vai pagar.
Esse é o juros que você vai pagar, beleza? Então, é só calcular a porcentagem e depois, porque quando você calcular essa porcentagem aqui, você vai descobrir que é o valor de um mês, que é o valor de um mês. E depois você descobrindo o valor de um mês, você multiplica por 5 meses, né? Multiplica por 5 meses. Aí que deu os R$ 150 bem aqui na frente. Vou mais um exemplo para finalizar. Vamos ver um capital aqui de R$ 450, R$ 4.500. Aí o banco vai te cobrar, não 10%, mas o banco vai te cobrar logo 25%. E tu vai pagar isso daqui a um ano. Daqui a um ano. E o banco vai te cobrar isso por mês. Então como é que você vai fazer? Ó? Você vai calcular 25% de 4.500, vezes, né? 4.500. Deixa eu ver quanto é que dá aqui. 5 vezes 5. 5 vai 2. 5 vezes 2 é 10. E vezes 2 mais 2 é 12. 20 vai 2. 1.125. Né? Vai dar isso aqui, sobre 100. Aí corta aqui. Aí ficou 1.125. Então, quando eu faço esse cálculo aqui, que deu R$ 1.125, quando eu faço esse cálculo, isso aqui é o que vai ser pago por mês. Só que isso aqui é o valor de um mês. E eu vou ficar com que tempo? Um ano. E um ano são 12 meses. Então, eu vou e multiplico isso aqui por 12. Aí vai dar meus juros. Beleza? Então, isso é chamado de juros simples. Muito bem. Aqui já está o bichinho da atividade, ó. Só que para passar essa atividade eu tenho que explicar mais uma coisa. A aula hoje é um pouquinho mais corrida, mas vamos falar aqui. Vamos falar agora mudando de assunto, nós vamos falar de dízimas periódicas. Vamos mudar um pouco de assunto, que é para a gente conseguir. O que são dízimas periódicas na matemática? Isso aqui é para a gente evoluir na matéria. A parte de porcentagem era até aquela parte de juros simples, né? Agora eu vou evoluir aqui para outra coisa que não tem nada a ver diretamente com a porcentagem. Dízimas periódicas. Veja essas duas frações, 9/20 e a fração 7/11. Veja essas duas frações. Eu vou dividir essas duas frações para transformar elas em número com vírgula. Então, 9 dividido para 20. 0 aqui, 0, vírgula aqui. O número que multiplicado por 20 dá 90, dá 4. 4 vezes 20 é 80, sobra 10. Botei o primeiro 0 aqui, paguei aqui de graça, eu boto esse 0 aqui de graça. O primeiro 0 você paga aqui com 0, vírgula. O próximo 0 é de graça. E aí vai dar 5. 5 vezes 20 é 100. E 100 para 100 sobra nada. Repare que deu 0,45. Agora vamos dividir o 7 para 11. Vamos dividir aqui o 7 para 11. 7 para 11. 7 para 11 não dá, 0 aqui. Dá 6. 6 vezes 11 é 66, sobra 4. 0 de graça. Só o primeiro 0 que paga. Aí eu posso ficar botando um 0 por vez. 40 dá 3. 3 vezes 11 é 33. Sobra 6. Sobra 7. Bota o 0 de graça. 70 para 11 dá 6. 6 vezes 6, 66. Sobra 4. 0 aqui dá 3. 3 vezes 11 é 33. Sobra 7. Você está começando a perceber que essa conta aqui está sem futuro. Sobrou 7. Vai ficar 70 de novo. Vai ficar 70 de novo. E aí vai dar 66, que vai sobrar 4. Que vai dar 33 de novo, que vai sobrar 7. Então você já notou que essa conta aqui está sem futuro. Porque a resposta dele é isso aqui, ó. Aí eu vou parar porque isso aqui ela é infinita. Então repare nesses dois números. Verifique aqui nesses dois números o seguinte. Esse número aqui, ele é finito. Já esse aqui, ele é infinito. Primeira coisa desses dois números.
Reparem que esse número aqui não tem, que esse aqui tem. Nós temos uma repetição. Uma repetição depois da vírgula. Nós temos uma repetição depois da vírgula. Então, notem que o 63 se repete depois da vírgula. Então, o que é que nós temos nesse caso aqui? Nós temos, gente, como ele é um número infinito, infinito significa dízima. O que é dízima? É todo número infinito. E essa repetição aqui significa periódica. Periódica vem da palavra período, que no caso aqui o período seria o 63. Meu período é o 63. Então aqui nós temos a dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É um número infinito, é um número com vírgula obrigatoriamente, porque números sem vírgula sempre são finito. Finito você já deve saber que finito é aquilo que tem fim. Que é aquilo que tem fim. E infinito é um número que não tem fim. Então toda vez que eu tenho a seguinte situação, um número com vírgula, tipo 0,7777, nós temos aqui uma dízima periódica onde o período é 7. Tipo 2,131313. Nós temos uma dízima periódica aqui, ó, infinito, que o período é 13. Beleza? Então, o que é uma dízima periódica? É um número infinito na qual há uma repetição depois da vírgula. Rodrigo, como é que a gente sabe se um número é uma dízima periódica? E se ele não tiver a repetição? Aí, se ele não tiver essa repetição aqui, aí ele é uma dízima não periódica. Tá certo? Se não tiver a repetição, e diga-se passagem, essa repetição ela pode ser até de 3 números, tipo assim, ó, 0,125, pode ser de 4 números, tipo isso aqui. Se você não notar um padrão, porque aqui tem um padrão, né? 777, 13, 13, 13, 125. Se você não perceber um padrão, então não é uma dízima periódica. Qual é o problema das dízimas periódicas? Para você saber se um número é uma dízima periódica, não tem outro jeito. Por exemplo, 3 sobre 9 é uma dízima periódica, ou ele é um número finito, ou ele não é uma dízima periódica, porque ele pode ser uma dízima não periódica. Não periódica. Aí, o que você vai ter que fazer? Dividir o 3 pelo 9. Dividir o 3 pelo 9. Aí você vai botar 0 aqui, 0, aqui. Aí você vai dizer qual é o número que